Olá, está começando aqui mais um painel regional, você conferindo com a gente sempre neste horário da 1h30 da tarde, personalidades aqui da nossa região, gente que é notícia e que participa com a gente aqui discutindo e debatendo os assuntos importantes, não é? A pauta da nossa região metropolitana e, claro, os temas de interesse nacional também. 3014-5281, eu lembro, sempre o telefone aberto para a sua participação, com a sua pergunta, comentário ou opinião a respeito do que a gente discute aqui. E pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Eu já recebo aqui com prazer no painel regional a professora Aristides Faria, especialista em turismo. Ao lado dele a nossa Angélica Mariano, que preside o PTC em Guarujá. E aqui à direita também com satisfação recebendo mais uma vez o Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, não é? Por falar em Jornal da Orla, o Santana hoje não esqueceu, né? Trouxe aqui os exemplares, tá certo? E a gente destaca aqui, na abertura, está aqui em formato tabloide, nesta quinta-feira, circulando aqui por toda a região, o ritmo do jazz. Com manchete mais light, mais lenta, não é? Para ver se ameniza um pouco os ânimos que andam muito carregados aqui na cidade, em toda a região e por todo o Brasil também, né? Lembrando também a sequência aqui dos parceiros do painel regional, o DL, Diário do Litoral, traz aqui a manchete na capa desta edição de quinta-feira. O secretário vai depor na Polícia Federal sobre chequinhos. Está aí a manchete, não é? E o delegado Alberto Navarro ouvirá, então, o secretário de Finanças de Santos, Álvaro dos Santos. Está aqui o DL ao Aristides, a Angélica e também ao Santana. Ainda a manchete do Gazeta de São Paulo, que é um jornal que circula por todo o estado, e claro, pela nossa região também. Está aqui a manchete do Gazeta: Barbosa e Cátia Abreu vão defender Dilma em comissão. Não adianta nada, né? Mas segue esse processo vagaroso que se arrastará até o dia 11, né? Está marcado pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. E no dia 12, provavelmente, teremos o Michel Temer e o PMDB, por vias tortas, de volta ao comando político do país, né? Está aqui a manchete do Diário Oficial de Santos também, enviado pela Secretaria de Comunicação. Ponta da Praia terá 510 novas lâmpadas de maior potência, claro, para clarear, colaborar com a segurança. É importante, sem dúvida nenhuma, esse tipo de investimentos. Meu caro professor Aristides Faria, obrigado por estar conosco. Tudo bem, Aristides? Tudo, Boturão, amigos da bancada. Fico feliz com o convite, compartilhar um pouquinho da história do próximo seminário de hospitalidade. Seminário de hospitalidade vem por aí. Por falar em turismo, não é? Acho que não há na Baixada Santista, embora Santos também tenha as características, mas não há na Baixada Santista, em todo o litoral, cidade com mais cara de turismo do que Guarujá, né, minha cara Angélica? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Nós estamos aqui muito felizes. Boa noite, quando for. Está na reprise, né? Vou aqui cumprimentar a TV Santa Cecília, mandar um abraço à família Teixeira, hoje aniversário do Marcelo, né? A gente tem que mandar um abraço a todos vocês, essa equipe maravilhosa, essa família, né, que fez tanto desenvolver aqui da nossa região e ainda faz. E deixar aqui também um abraço à minha pequena Lívia, minha filha que está me acompanhando hoje, a pequena Lívia sempre aprendendo, aqui a pequena, deixando também um agradecimento a você, que está nos deixando entrar em sua casa, poder compartilhar o seu escritório. Hoje, né, até eu falo no ônibus, né, com o site do Face. Claro, sem dúvida. E está muito feliz de estar aqui com vocês. Santana, que sempre estamos juntos, Camila, né, Boturão, mas Aristides aqui, um companheiro, que vai falar de ecoturismo. E a gente também tem bastante para falar lá do Guarujá. Muito bem. Marco Santana conosco, tudo bem, Santana? Tudo bem, sempre um prazer, um privilégio de participar do painel regional. Angélica, Ari, a Camila, um cumprimento especial a você que nos acompanha agora ao vivo e a quem nos acompanha à noite, boa noite. A Angélica tomou a tua fala, né? Mote, né? Roubou o teu mote, né? Mas tudo bem, faz parte, está esperta aí e já cumprimentou os nossos telespectadores noturnos da reprise, tá Se me permite, eu gostaria de mandar um cumprimento especial ao produtor cultural Cássio Laranja, que é o organizador do Rio Santos Jazz Festival, que começa na sexta-feira, que inclusive aqui é o destaque do Jornal da Orla, é um verdadeiro abnegado em promover a cultura de qualidade na nossa região, ele que está à frente desse grande evento. Aproveito para convidar as pessoas, são apresentações musicais
gratuitas que ajudam também a incrementar o portfólio turístico da nossa região, né? Então, um agradecimento, um cumprimento especial ao Cássio Laranja. Passa parabéns ao Cássio, na verdade, os irmãos Laranja, o Cássio e o Marcelo, grandes conhecedores, profundos conhecedores de música popular brasileira, de rock, jazz, enfim, né? Bossa Nova. Bossa Nova, enfim, o que esses caras conhecem de música é algo impressionante. Lembrando que nós estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone Painel Regional e confira o programa em tempo real. Painel Regional encerrado, vai para o YouTube para você rever os trechos que considerar mais interessantes ou o programa por inteiro. Quem acompanha a nossa produção e, claro, a sua participação, mais uma vez com a gente, a Camila Aloy. Tudo bem, né, Camila? Tudo ótimo, Boturão. Boa tarde para você, boa tarde aos convidados e boa tarde a você que está em casa. Aqui no nosso programa você também tem espaço para debater, perguntar, opinar. Basta acessar a nossa página no Facebook ou ligar para o nosso telefone e deixar a sua participação. E se você me permite, Boturão, ontem nós fizemos uma matéria lá no bairro José Menino e mostramos alguns problemas que os moradores enfrentam diariamente vivendo no local. Nós mandamos um e-mail para a Prefeitura de Santos e agora eles retornaram e eu vou ler um e-mail dando a resposta sobre esses problemas. Eles dizem: a Subprefeitura dos Morros informa que tem na sua programação de serviços do Morro do José Menino a instalação do corrimão após a liberação de recursos. Destaca também que o lixo é recolhido semanalmente e está sendo providenciado a instalação de mais 2 lixeiras para atender a necessidade do local. É importante também informar que essa semana está acontecendo um mutirão de limpeza neste morro. E sobre as grades em torno do VLT também, que era uma das reclamações, essa informação deve ser solicitada à MTU. Foi isso que a Prefeitura nos encaminhou. Tá certo. A MTU, Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, responsável pela construção, instalação, enfim, do VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, aqui na cidade. Antes da gente entrar especificamente nesse tema aqui de turismo, Guarujá, a nossa região metropolitana, como é que vamos alavancar isso de maneira conjunta, a Angélica já está acostumada com esse tipo de debate há uns 40 anos aproximadamente, né? Nós todos aqui, né? Mas nunca é tarde, né, para a gente tentar, né? A gente está acompanhando, eu disse na abertura, né, Santana, essa coisa arrastada, né, que está indo esse processo de impeachment da presidente Dilma, um governo com 137 votos em 513 na Câmara, pretende o quê? Não pretende mais nada, né? O governo acabou, já faz tempo, acabou, acho, até na reeleição, com o estelionato eleitoral promovido por ela e pelo Partido dos Trabalhadores. Então todo mundo sabe que o Michel Temer será o presidente a partir do dia 12, o Ministério está quase formado aí, Ministério da Fazenda resolvido, né? Henrique Meirelles aceitou finalmente o convite, deve ter feito uns 80 imposições ao Temer, que deve ter assinado lá um documento até para ele poder decidir aceitar. E a gente vai acompanhando aí, Angélica, manifestações hoje, né, da Frente Povo Sem Medo, composta por vários movimentos sociais, né, que interditou aí diversas vias importantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Uberlândia, que eu não entendi bem por que resolveram atuar também lá no Triângulo Mineiro, e em Brasília. E o mote, né, ou a pauta é a defesa dos direitos sociais e contra o impeachment de Dilma Rousseff, que ainda teima em insistir na possibilidade de apresentar ao Congresso Nacional uma PEC para novas eleições, né? Rapidamente, para a gente analisar e não deixar passar essa situação toda, como é que você está analisando isso? Queria uma observação de cada um a respeito, parece que isso não tem mais fim, né? Vai acabar dia 11, com certeza, mas até lá, haja, né? Posso ficar à vontade. Porque agradeço. Olha, as manifestações de hoje... isso vai persistir também, eu acho, né? que as manifestações de hoje, não apoio mesmo, eu acho que as manifestações... Apoio manifestações, como sempre falei aqui, que até acho que após o impeachment da Dilma, nós temos que nos colocar sempre contra a corrupção, nós temos que continuar com as manifestações, para que também venha à tona todos os processos que tenham a vice-presidentes, a presidente de Câmara, Senado, isso eu sempre falo aqui. Mas, em especial as de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, uma manifestação política, uma manifestação para que as pessoas pensem politicamente, elas não podem prejudicar a vida de nenhum cidadão. O que foi feito hoje, principalmente
gente em São Paulo, a gente assistiu trabalhadores, pessoas que estavam se locomovendo para levar seus filhos para a escola, pessoas que estavam indo a médico, ficaram parados horas em manifestações. Eu acho que esse não é o caminho. Esse eu não acredito que seja. Manifestações, elas têm que ser organizadas a ponto de respeitar os outros seres humanos, as outras pessoas que também estão no seu dia a dia, na sua vida, né? Então, não acho que tenha que se levar a isso. Agora, nós temos que continuar nos organizando. Eu acho que isso que aconteceu, está acontecendo no impeachment, essa é uma discussão, tem que vir como um alerta à classe política, tem que vir como um alerta à população, que nós temos sim, através do nosso voto de eleições, a maior manifestação nossa de escolha, mas também nos unirmos para não permitir que coisas como essa que aconteceram agora no último ano no nosso país voltem a ser discutidas e voltem a acontecer. Perfeito. Aristides e Santana, situação de momento aí? Nos últimos 5 anos eu tive a oportunidade de trabalhar por meio de OCIP, financiada pela Petrobras. Hoje eu sou servidor público federal pelo Instituto Federal de São Paulo, trabalho na área de turismo, no curso superior de turismo no campus Cubatão, e vejo, claro, uma série de avanços, O Pronatec foi um projeto no qual eu trabalhei por meio do Senac, em Santos. Quer dizer, é inegável que o pensamento político, ideológico que foi implementado nos últimos mais de 10 anos gerou frutos, houve avanço em várias escalas, vários setores. Agora, existem vícios, esse que é o problema. E esses vícios nem sempre respeitam cores partidárias, eles estão disseminados na administração pública de um modo geral. E temos que monitorar, temos que ficar atento ao combate a esses vícios. Na minha perspectiva, acredito que o maior problema hoje é esse arrastar, a demora que a gente vê para que hajam pelo menos soluções, tomadas de decisões mais assertivas, e em prol da população, não em prol de grupos políticos, porque esse vai substituir o governante, mas o pensamento e os vícios permanecerem, eu acho que não vamos alcançar muita prosperidade, francamente. Muito bem. Santana, esses movimentos todos, ameaças, paralisações, será que isso doutorão, vai persistir quando Michel Temer assumir, enfim? Doutorão, esse é uma das consequências diretas aí da situação muito delicada que nós encontramos politicamente, o país dividido. Agora, eu gostaria de tocar numa outra questão em relação a essa mudança iminente do governo, que é uma questão de tempo, como você bem observou, que é com os sinais que a gente começa a acompanhar pelo noticiário, de que, na verdade, essa indignação e o combate à corrupção parece que tende a acabar em pizza, Nós vemos aí as movimentações, a desenvoltura do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fazendo negociações com o Supremo em troca do aumento aos funcionários do Poder Judiciário de mais de 50%, em troca de um salvo-conduto. Isso me preocupa muito. A falta de ânimo, vamos dizer assim, a redução do ânimo da Operação Lava Jato, que nós começamos a perceber os sinais de que as investigações começam a refazer. O próprio juiz Sérgio Moro chegou a dizer que a Operação Lava Jato tem que ter um prazo final eu também acho, concordo com ele. Mas, ao mesmo tempo em que as pessoas... Aliás, questionaram o Sérgio Moro em Nova York, quando ele recebeu condecoração, E ele respondeu, não é... Não seriado, não é seriado, entendeu? Mas, Edgar, o que me preocupa, Edgar... Realmente que precisa ter um fim, isso precisa, Não, lógico. Mas eu acho que só termina quando acaba. Porque, na verdade, é o seguinte, nós temos uma série de denúncias a serem apuradas, com políticos envolvendo vários partidos políticos, a participação das empreiteiras também tem que ser mais averiguada. O que eu acho que não pode a partir do momento que achar de que trocou-se o governo, tirou-se a Dilma, fica tudo por isso mesmo, acaba o país voltando àquela aparência de que não há corrupção. Eu acho que as denúncias têm que ser averiguadas. Existe uma série de acusados
que tem realmente muitas suspeitas e eu acho que as investigações têm que ser aprofundadas sim. Muito bem. Vamos continuar acompanhando, esperamos que a Lava Jato siga, né, e vamos ver até que ponto esses problemas vão continuar acontecendo, pipocando aí pelo país, paralisações, greves, né, gente fechando ruas, avenidas, estradas, e até que ponto isso vai atrapalhar a vida de todos nós, né? Bom, turismo sempre uma questão, um assunto importante aqui para a região, para a cidade, enfim, e a Angélica estava ali folheando o Diário do Litoral, né, Angélica? A gente vê aí uma matéria, realmente o título é interessante, né? Ligação Seca, a novela sem fim, né? E eu acho que, para se falar em turismo, quanto mais vias, quanto mais acesso você tiver de um lugar para o outro, do outro para o enfim, é uma facilidade a mais, né? Que atrai aí o turismo, o turista, a pessoa que vem de carro, de ônibus, enfim, né? E realmente essa questão da ligação seca virou realmente uma novela interminável, né? Isso é terrível. Eu acho que assim, existe a situação aí, nós estamos passando, né, nós moradores e aqueles que também trabalham na nossa cidade, né, nós estamos passando uma situação aí que eu acho que nós temos que diferenciar duas coisas. A discussão, a eterna discussão, que eu já nasci dentro dessa discussão da ligação seca, e a travessia das balsas. Eu acho que os dois são prestados por serviço pelo governo do estado, né, através da DERSA. São duas obras que também, as obras vão estar interligadas também ali à DERSA, mas eu acho assim, não podemos esquecer primeiramente desse serviço da DERSA, que independente de ligação seca ou não está sendo, nunca teve, não está sendo, principalmente nos últimos tempos, tendo qualidade para o que nós moradores, nós trabalhadores, nós que vivemos e fazemos parte dessa travessia diariamente, estamos pagando, não estamos sendo respeitados, né? Uma coisa é lá eu gastar aqui, que nem está aqui na reportagem, eu gastar até por uma maquete em 2010 de uma ponte, que até hoje não saiu, mas existia um gasto. Né? Nenhuma maquete, eu tenho a minha mais velha, a Vitória, que faz arquitetura, existe uma cobrança, existe um gasto, houve uma empresa aqui envolvida, e está lá, e aquilo nada foi realizado. Foi numa campanha eleitoral também que isso veio à tona, não foi? Todos foram convidados, veio aqui e tudo, e isso se deixou de lado, começou a se discutir o túnel, outra ligação seca, a mesmíssima coisa. Foi contratada uma empresa, foi colocado pacto ambiental, foi colocado, não é isso? Tudo envolvido, e agora de novo aparece que não é isso? Que o Tribunal de Contas foi em cima, teve a intervenção, não pode ter, teve as irregularidades, não é isso? Se não me engano, me corrija. Precisariam haver quer dizer, indenizações às famílias que iam ter que... Mas que seja. Agora, isso não impede... do lado de Santos, muito problema, não impede, né? Que a gente tenha uma qualidade no serviço que já existe. Isso que nós temos que trazer à tona e discutir, né? Que nem aprendi com meu pai, né? Maurício Mariano, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós temos esse serviço que hoje existe, independente da ligação seca, é um serviço que a população paga por ele e a população não está sendo respeitada e não está tendo esse serviço. Isso já passa aí, principalmente, ter agravado muito. Dentro do quê? Por exemplo, ontem quarta-feira, tive uma ressaca danada aqui pela natureza, mudança de clima, e a travessia parou, né? Parou, mas por segurança, veio a natureza, mas acho que as pessoas não podem mais ficar dependentes disso, né? O que aconteceu na segunda-feira? O que aconteceu na segunda-feira? 2 balsas funcionando. Só tinham 2 balsas. O que a gente escuta? Não, que nós tivemos problemas, outras balsas, por causa do feriado, que trabalharam muito, tiveram alguns problemas de peças, tiveram... Não dá mais. Olha, eu tenho testemunhos de trabalhadores que dizem que, inclusive, é assim, tira-se a peça lá da balsa que está no Bertioga, traz-se a peça para substituir aqui, a daqui vai... Gente, o que é isso? Que logística é essa? Que respeito que nós, moradores, que estamos tendo do governo do Estado, me desculpe, o governador. O presidente da DERSA deu uma entrevista recentemente e disse que o serviço deficitário, em que a DERSA tem que pôr dinheiro, o governo do Estado tem que pôr dinheiro todo ano. Enfim, além de tudo, a gente é obrigado a escutar isso. Escutar isso pagando. Nós estamos em 2016, no ano de 2016.
Não, porque são embarcações de primeira linha. Mentira, mentira. Se fosse, não estariam quebrando dessa maneira. A gente se expõe numa fila da balsa, continuando em 2016, a 1h30. Sem um banheiro, uma pessoa de idade, eu que tenho a filha pequena, muitos têm, não é verdade? E olha, eu ainda não entrei na parte do turismo, desculpa, não abranger essa parte do turismo. Eu estou falando da parte do trabalhador, pessoas que se locomovem, a fila dos idosos é enorme. Ah, mas o idoso tem prioridade, já se torna uma fila enorme. Por quê? Porque a qualidade de serviço é ruim. Eu sou mais radical que você. Eu acho que nós não deveríamos mais ter essa travessia. Não tinha que ter uma ligação seca há mais de 20 anos. Mas assim, se discute isso, se já se gastou tanto em projetos, já se gastou tantos em maquete, não é isso? Se vem a população, coloca a população em discussão, ameaça a população no caso de moradias. E olha, eu quero fazer uma defesa. Quando eu falo qualidade de serviço, não são os funcionários do Dessa. Os funcionários têm uma paciência, porque eles que ficam ali escutando o que seus dirigentes, o governo do estado não está fazendo. A estrutura que... Né? A estrutura que os outros não estão organizando. Não tem como. Mas assim, quantos moradores foram segurados, talvez mudassem de casa? Isso não foi feito. Mas nós temos esse serviço que tem que ser feito de boa qualidade. É isso que eu estou falando. Eu não estou discutindo que não tem que ter ligação seca, não. Pelo contrário, tem que se continuar trabalhando para isso existir. Agora, o curioso é que o projeto que foi proposto, que está em voga aí, que o traçado dele é contestado tanto pelas prefeituras quanto pela CODESP, que administra o Porto, que é uma das principais interessadas no assunto. Quer dizer, então eu acho que faltou um pouco de bom senso do governo do estado aí, que tentou impor um projeto sem conhecer a realidade local ali, porque ao invés de segregar, de separar o trânsito de passeios, de automóveis de passeio, passageiros, trabalhadores, do trânsito de carga, vai fazer o contrário, vai aglutinar, vai fazer com que muitos caminhões que hoje estão fora da cidade acabem entrando na cidade. E sabe por quê, Santana? Porque, novamente, o Guarujá, a população do Guarujá é deixada de lado. Já falei aqui da perimetral que não existe. Nesse caso dos dois lados, da perimetral também, que não foi organizada, sabe? Perimetral no Guarujá não existe. Então nós temos mais de uma saída, mas as principais, que é por automóveis, né, por caminhões e tal, que é a ligação da Piaçaguera e do o ferryboat aqui ligado a Santos, nós temos essas duas ligações totalmente congestionada, esgotadas, sabe? O que é isso? Que desrespeito é nós que moramos, que vivemos dentro disso. Volto a dizer, pagamos lá o pedágio da Ecovias e pagamos o pedágio aqui. Caro, né? Que consideração, que respeito nós, moradores, todos nós que moramos lá, estamos tendo. Onde estão as autoridades que deveriam estar nos defendendo? Vamos fazer um intervalo, a gente volta na sequência, inclusive para introduzir essa questão do turismo, com a ligação seca, enfim, esses assuntos importantes aqui para a região. Voltamos já já. Muito bem, a gente volta aqui com a sequência do painel regional. O professor Aristides Farias está com a gente, especialista em turismo, a Angélica Mariano, presidente do PTC em Guarujá, o Santana, e a Camila, claro, antenada com a sua participação, já vem com perguntas, questionamentos, comentários sempre importantes. Bom, a gente falou aqui sobre as dificuldades que temos aqui na região, especialmente essa coisa da ligação seca que não acontece nunca, né? Para os mais otimistas jamais acontecerá, imagina para os pessimistas, né? E aí, Aristides, que falta faz uma ligação Santos-Guarujá para que a gente possa incrementar mais o turismo regional, essa coisa toda? Eu costumo falar que o DNA do turismo na região é, claro, o sol e praia, né? E o modal rodoviário, seja de carro, motocicleta, etc. Daí você pega casos onde o cara é assaltado na descida da serra, o cara pega um congestionamento de horas para descer. Ou na subida, né? Que foi o casal agora no último domingo. Aí ele chega na praia, aconteceu esse final de semana, uma idosa de 70 anos de idade se acidentou ao tentar ingressar na praia, salvo engano, das Astúrias, né? E isso não é privilégio do Guarujá, lógico. Então, se a gente não tem um destino de excelência ainda no nosso principal segmento, né, do turismo de sol e praia, quem dirá negócios, eventos, condicionalmente um turismo internacional, etc. Então, assim, na minha visão, aí tem uma questão, não é nem teórica, né, mas o ponto de partida do turismo é um binômio, viagens, que é o deslocamento, e a estada. Quer dizer, se o cara vai para
O cara tem dificuldade de acessar a região, o custo é caro, pedágio, tempo de viagem, o aspecto de segurança também já não é muito bom. E aí, quem sabe ele vai se hospedar num hotel, uma tarifa acima da média nacional, uma tarifa não tão competitiva, quer dizer, eu acredito que às vezes o nosso setor aqui na região pena por coisas básicas. E o problema é que isso acontece no nosso principal mercado, que é esse de atividades, né, ligadas à praia, ao lazer ao ar livre. Então, assim, eu vejo com muita preocupação a carência de investimentos na questão de transportes aqui na região. Agora, pintou um feriadão, com sol, calor, não precisa nem estar 40 graus, 35, não vai ter chuva, vai fazer sol, enfim, né? 30 graus, 28, enfim. Guarujá bomba. Sim. Bomba. Né? A pérola do Atlântico não perde o reinado. O glamour, né? O glamour. Né? O glamour. Porque nossas praias são lindas. As nossas praias, a nossa ilha de Santo Amaro é maravilhosa. Né? Quem vai para lá se apaixona. Olha, eu acredito que... O Maurício Mariano tinha uma preferência. Tinha, que ele sentava, olhava. Mas eu acho assim, eu sempre falo, a nossa ilha é muito abençoada com a natureza de Deus, né? Além das nossas praias, eu estava olhando aqui a revistinha que o Aristides me proporcionou, que são os 9 ecoturismo, né? Eu tive uma oportunidade, quero colocar aqui essa semana, que eu tive numa reunião da APA e da Morca, que é ali no nosso Rabo do Dragão, na estrada Bertioga, quilômetro 14,5. E foi na terça-feira que começou a chover, né? Terça-feira à noite, antes de ontem. E eu estava lá sentada, olhando, foi a reunião dos moradores, dos jovens, para fazer um levantamento, um pacto, né, do turismo, para a gente ver. Lá eles têm ecoturismo também, Sim. Tem caminhadas e tudo mais. E de repente eu estou sentada assim e começou a chover. E veio aquela chuva refrescante da Mata Atlântica, veio aquele cheiro de mato Sim. que a gente gosta, e eu ali realmente no coração, que é o que a gente chama o Rabo do Dragão, do Guarujá, naquela mata maravilhosa, tendo aquela oportunidade que eu acho que muitos estrangeiros, europeus, americanos, dariam dólares, euros e libras para sentirem o que nós estávamos sentindo dentro da nossa ilha de Santo Amaro. Então, a gente não pode esquecer nunca, e eu tenho isso muito no meu coração, que a base da economia da nossa cidade é o turismo. E isso não pode ser deixado de lado como está. Sim. É o que você falou, desde uma segurança ao turista, desde o acesso, né, toda a infraestrutura, ela tem que ter um olhar muito forte esse turista. Eu sempre falo para as pessoas, quem tem um dinheirinho, ganhou um dinheiro, ou pensa em viajar, o que espera quando chegar lá? O que a gente espera? Como é que a gente escolhe um lugar que a gente vai passar as férias com a nossa família? Qual o lugar que a gente vai passar, investir e ter uma segunda casa? Não é verdade? São os nossos veranistas aqui na região. O que a gente escolhe? Segurança. A gente escolhe as ruas limpas, as nossas praias limpas para onde eu vou, não é isso? Sim. Que tenham atividades e que tenham organização, um olhar para essas pessoas que são uma geração de renda espetacular. Não é isso? Verdade. É uma geração de renda a ponto, eu falo os meus testemunhos, eu presenciei ambulantes, pintores, encanadores, diaristas, criaram seus filhos, vieram aqui para a Faculdade de Santa Cecília, pagaram mensalidade, se formaram com esse emprego que esse veranista, esse turista com esse dinheiro suado de trabalho, dava uma oportunidade. E nós não podemos esquecer disso. Quando eu chego no Guaiúba, a praia do Guaiúba, esse feriado foi um caos para o morador que ali vive, que tem uma associação espetacular também, que eu mando um abraço a todos. Graças a Deus, é lá e a Moca que eu tive, as poucas associações que ainda sobrevivem, associações de moradores, que é maravilhoso isso, ainda sobrevivem na cidade. Eles viveram um caos no fim de semana e aqueles que ali chegaram para fazer o seu turismo, passar o seu dia ou passar o seu feriado, também viveram um caos. Por quê? Porque não existe uma infraestrutura de governo, não existe um olhar de dar a importância do quanto tudo isso é importante para a economia da cidade. Nós temos o porto, que falamos agora há pouco, aí da ligação seca, temos, mas não podemos esquecer dessa atividade que é a nossa atividade primitiva.
que é o turismo. Ai, mas Angélica, tem o que fazer? Tem sim. Como não? Como não? Até estava pensando, por que eu chego, vamos copiar os nossos amigos, vizinhos, por que eu chego em Ilhabela? Ilhabela é um exemplo de ecoturismo e de turismo muito fortalecido. Eu tenho aqueles carros, aqueles jipes grandes para fazer os passeios. Uma última vez, agora em janeiro, eu tive a oportunidade de ir lá no fim de semana, que amigos convidaram, e um dos rapazes falou para mim, eu inclusive estou indo até São Sebastião todos os dias fazer inglês e fazer um curso técnico de turismo. Eu falei, mas de onde você é? Aqui da ilha mesmo. Gente, isso é maravilhoso, está gerando emprego, isso é economia futura. Nós temos um potencial no Guarujá. O Guarujá também tem esses cursos? Tem. Mas o que existe? Não birô, adianta, né? Eu fazer o curso Birô, Convention Birô, dá uma grande oportunidade, a Associação Comercial do Guarujá também. TEC também, né? Mas, TEC também tem. Agora, eu dou o curso, estou até capacitando, mas eu não tenho mercado de trabalho para colher. Sabe que as pessoas não entendem muito bem, né? Vocês poderiam comentar sobre isso também, especialmente aqui o Aristides. Por que nós temos o Santos Região Convention Visitors Bureau e tem lá o Guarujá Convention Visitors Bureau? Tem 2 birôs voltados para o turismo, para captar aí, turistas, enfim, gente que vem investir no turismo, do Santos com a região, né? E tem lá o específico para Guarujá, né? Embora eu tive uma discussão uma vez com o Maurici na VTV. Eu vou falar isso aqui, hein? Vamos discutir? Eu falei, Maurici, vamos falar com esse negócio de Baixada Santista, vamos acabar com esse negócio Guarujá e região. Não sei o quê. Eu falei, mas você quer que chame como? Eu falei, Guarujá acho que deve ser que nem região. Campinas. Por que tem Campinas? Eu falei, Campinas e região, metropolitana. Região metropolitana, Campinas e região. Eu falei, e como é que seria aqui? Eu falei, Santos e região. Ele falou, por que não Guarujá e região? Eu falei, não. Maurício falava do Porto de Guarujá. Porto de Guarujá, tem 2 portos. E Porto foi de Guarujá assim, e Porto de foi assim. É essa a razão que nós amamos tanto aquela cidade. Mas, então, nós temos isso no coração. Então, vocês queria podem que o até Aristides dizer, mas eu falasse um pouco defendo do Birô. o meu Guarujá Birô. Por favor, você pode dizer, mas eu vou defender o meu Guarujá. Eu sou santista, né? E hoje eu moro em Itaém, né? Que é onde a gente vai realizar o seminário agora na próxima semana. E existe um movimento lá, mandar um abraço pro Marco Aurélio, que é xará do prefeito, mas não é partidário, nada disso. Ele defende a bandeira de um movimento, né? Em prol das periferias da cidade. E aí, por um acaso, eu encontrei com ele ontem, né? Agora nessa quarta-feira, no comércio e tal, e eu comentei com ele, falei, olha, dependendo da perspectiva, e como professor, né, a gente fica naquela reflexão, dependendo da perspectiva que a gente olhar, o seu bairro não é a periferia, porque ele, na verdade, é o mais importante para o turismo. Né? A zona rural de Itaém é um território muito amplo, quer dizer, um potencial de atratividade muito grande, sobretudo na questão do ecoturismo, turismo rural, né? Já foi o município com maior produção de banana do Brasil, né? Quer dizer, então assim, a reflexão que eu trago é essa. O que será que a partir da sua perspectiva, né, do vosso pai, o que será que é a cidade polo, né? Então eu defendo também. Não sou contemporâneo, mas eu defendo essa perspectiva também. Diga, Santana. O Ari observou muito bem que a Angélica também falou sobre a quantidade de belezas naturais que a região tem, mas eu acho que ainda assim, para fomentar o turismo na região, ainda é muito pouco. Porque se for comparar com belezas naturais de outras regiões, como por exemplo o Rio de Janeiro, que é mais próximo, o próprio litoral norte, ou se a pessoa tiver um poder aquisitivo um pouco maior no Nordeste, por beleza natural, outros destinos turísticos levam vantagem em relação à Baixada Santista. Ainda que pese que as Ilhas Praias do Guarujá, a Reserva Ecológica de Peruíbe, a Zona Rural de Itanhaém, assim por diante. Então eu acho que a grande saída é as autoridades, os executivos do segmento turístico voltarem os olhos para o desenvolvimento da promoção de eventos que tragam, que agreguem valor à região, eventos culturais como esse festival de jazz que começa amanhã, outros eventos culturais, artísticos, eventos ligados ao turismo de negócios, que uma vez que o profissional vem aqui para fazer uma reciclagem, participar de uma feira comercial, ele pode sim aproveitar a sua estada e conhecer os destinos naturais, as riquezas naturais, mas ainda assim é preciso um esforço para aumentar esse portfólio de atividades
atividades culturais, turísticas. Mês que vem teremos um grande evento esportivo, que é a Convenção Fitness Brasil, que reúne profissionais de educação física do Brasil inteiro, até do exterior, que vem aqui fazer cursos de reciclagem, conhecer novas experiências, novos equipamentos esportivos. Esse tipo de evento que é necessário para poder sim atrair visitantes qualificados. Eu vou te fazer uma pergunta. Esses eventos todos que você está citando são muito importantes e trazem realmente pessoas para acompanhá-los, enfim. Mas todos esses que você citou são em Santos, ou não? A maior parte são em Santos, mas alguma coisa acontece em Guarujá também. O Sofitel acabou se transformando, além de um hotel, ele também se transformou em um grande local para realização de eventos, né? Teremos esse mês ainda 70% dos eventos o Seminário Internacional do Café. Não é isso? A maior parte é em Santos. 29% Guarujá. 1% fica para o resto da região. É mais ou menos isso. É verdade. Não é? É verdade. Nós temos a importância desses eventos. Eu até coloco, Guarujá é conhecido internacionalmente. O que nós temos que trabalhar muito é tirar essa imagem que está atual da cidade, que acaba até sendo uma imagem que necessita de um esforço aí político-administrativo. Esse turismo de eventos, você tem razão, acho que atrapalha mesmo. O turismo em geral, eu acho que ninguém quer saber, viu? Porque assim, nós Pintou temos... sol, a pessoa desce para Guarujá. É o grande peso, né? Nós não estamos num país e nem num mundo que 12 meses por ano é a mesma estação, né? Nós temos aí a temporada de frio, de inverno, nós temos chuvas. Então, qual que sempre foi a grande discussão na área turística aqui da região? Nas mudanças aí de estações, de temperatura, a gente fomentar também novos eventos, para quê? Fora até dessa época, para que a gente também continue tendo uma presença turística na cidade. Esse é o grande peso, é aí onde os eventos têm, porque muitas vezes, Maurício Mariano sempre falava, trazer evento para o Guarujá em janeiro e fevereiro é facílimo. Dezembro, janeiro, todo mundo quer vir fazer evento aqui. Agora, qual é o trabalho que você tem de trazer esses eventos, que nem está acontecendo agora em Encontro de Jazz, em abril? Não é verdade? Aqueles eventos Estamos fora de temporada. A TV Bandeirantes fazia muitos eventos na época do Maurício, nós tínhamos o futebol internacional, tivemos de praia lá na frente do Casagrande Hotel. Vocês lembram disso? Sim. Os campeonatos e tal. Agora, realmente, isso é mais fácil a gente fazer, a administração fazer, na época de temporada, na época de férias de verão, que o sol está bombando, vamos todo mundo para a praia, todo mundo desce. Agora, o que a dificuldade administrativa, isso que a gente tem que ter um olhar muito grande, é onde o poder público tem que existir junto com as instituições, com as entidades, como o Convention Bureau. Essa é a necessidade de a gente ter um grande no Guarujá, e ele tem que continuar lá batalhando por essa identidade, a gente tem que se empenhar para isso, é que fora desses períodos, né, dessas ocasiões, a gente tenha alguns projetos. Como nós tínhamos, vocês lembram da Semana do Folclore? Que nós tínhamos, que trazíamos a associação, a Abrasp, né, que trazia muitos eventos de outros países e tal, e levavam. Outro dia eu estava conversando com Ezequias Ferreira, eu mando um beijo, um abraço aí, um grande músico do Guarujá e que toca aí pela região. Ele falou que naquele projeto ele teve um olhar e levaram ele para Portugal e para a Alemanha depois tocar, né? Então, quando a gente fala existência de eventos, não é só eventos para fazer festa. É que existe toda uma economia que vai ser gerada em virtude daquilo e um olhar para que a cidade, que aquilo se desenvolva e os moradores também, como foi o caso do Ezequias, que participou em agosto de uma Semana do Folclore e foi se tornar um músico internacional, inclusive fazer um curso na Argentina. Então, esse olhar a gente tem que ter no turismo. O turismo não é só receber na temporada, né? O turismo não é só festa na temporada. Porque, assim, as trilhas, elas têm que existir em maio, elas têm que existir em setembro, né? Elas têm que estar operando e sendo divulgadas e envolvidas dentro disso. E, aliás, são muito mais gostosas, mais aproveitáveis no tempo mais fresco do que propriamente no calor que o pessoal vai derreter lá, né? Sem dúvida nenhuma. Mas é esse turismo que a gente briga para permanecer. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já, inclusive com a sua participação aqui no painel regional, né? Voltamos, sequência aqui do nosso painel regional, com satisfação conversando aqui com o professor Aristides Faria, com a nossa Angélica,
o Santana. Já algumas perguntas aqui com a Camila Aloy também. Agora a gente vai ter um evento, né, sobre turismo, evento importante, seminário que vai acontecer em Itanhaém, agora próxima segunda-feira, é isso? Isso, dia 2 de maio, segunda-feira. Bom, o que de mais importante vai se discutir? Primeiro Quem é que está convidado lá para participar? Já confirmou? Enfim, a Angélica, precisa levar a Angélica lá, viu? Então. A Angélica conhece bem. Eu estou até pensando em 3 pessoas que vão me acompanhar. Ótimo. Né? A gente tem que ir lá, vamos sim. Aproveitando, primeiro eu quero agradecer a universidade, né, todo o sistema de comunicação também. Te agradecer pessoalmente, Boturão, agradecer toda a produção. Porque aqui foi o nosso primeiro grande lançamento, vamos dizer assim, né? Isso lá em 2011 ainda, né? Hoje o projeto caminhando para a 5ª edição. O Seminário de Hospitalidade do Litoral Paulista já passou por Guarujá, que foi onde aconteceu a nossa primeira edição. Depois Praia Grande, São Paulo, apesar de ser do Litoral Paulista, teve uma edição na capital. Ano passado, 2015, foi em Santos e agora a gente vai para Itanhaém. Então, assim, a ideia é justamente tirar, né, quebrar esse... Aí é militância, né, mas quebrar o paradigma de fazer eventos em Santos, fazer eventos no centro da cidade, fazer eventos em locais tradicionais, que funcionam sozinhos, né? Agora, então, esse é o objetivo, de proporcionar um ambiente de relacionamento, de geração de negócios, para profissionais do setor de viagens e turismo, não só em Santos ou não só no Guarujá, que são destinos consolidados, mas no caso agora em Itanhaém. A gente já está lançando a próxima edição, 2017, em Cubatão. Então, esse realmente é o DNA do projeto. 2017 será em Cubatão? Em Cubatão, E, basicamente, quem é que já confirmou presença? Os secretários vão participar, prefeito? Foi muito bacana. Enfim. Em 2015, nós tivemos a presença do secretário de Turismo de Santos, o Luiz Guimarães. Na ocasião, Roberto de Lucena, o secretário estadual de Turismo, também prestigiou o seminário. A delegada regional de turismo, a Celina Linhares, também. Então, assim, é um evento que aos poucos vem ganhando espaço, vem se consolidando. Não é questão de jogar confete para mim mesmo, lógico que não. Justamente porque o evento é uma grande parceria, se construiu naturalmente, na verdade, né? Então não é um evento, claro, eu lidero o processo, mas é um evento constituído a partir de muitas parcerias e colegas de trabalho, né, que se tornaram muitos amigos, né? Então, assim, aproveitando o gancho aqui da presença da Angélica, citar que o Emerson Lopes, que é o diretor de turismo hoje do Guarujá, vai ser um dos palestrantes do evento. E vai falar também, como você comentou ainda hoje, né, da capilaridade do turismo, né, do efeito multiplicador da renda do turismo. Então, a pessoa trabalha na zona turística, lá nas praias, na hotelaria, enfim, e leva o seu salário para o bairro, onde ela vai comprar na farmácia, no mercadinho, enfim. Então, assim, esse é um dos exemplos dos assuntos que a gente trata. E especificamente sobre o termo hospitalidade também, a outra moeda, o outro lado da moeda é hostilidade. Então, assim, quando a gente olha o turista como um estorvo, né, como problema no trânsito, um problema na fila da farmácia, da padaria, esse é o aspecto de hostilidade, né? Então, o Santista tinha muito disso, né? Bairrismo, né? Há quem diga que diminuiu muito e tal. Eu não digo que... Acho que até diminuiu, mas não diminuiu muito, né? Agora, eu não sei como é que fica... O Guarujá, por exemplo, tem uma cultura turística bastante antiga, né? De bem serviços, maior que a de Santos, né? Mas tem esses choques. Quando você vê um morador ali da região que eu citei do Guaiúba, né, um morador tendo sua vida invadida e prejudicada por carros jogados no calçadão, sem a presença do Estado, né, do órgão público ali capacitado, retirando tudo isso, né, organizando, lógico, ele vai criar o quê? Um instinto de dizer, eu não quero esse povo aqui fazendo bagunça na minha cidade, no meu bairro, né? Porque é uma associação que sofre muito, que está pedindo o tempo inteiro um apoio, está como micro-região lá, defendendo toda aquela reserva ecológica, os moradores até muito unidos, e eles têm que ser respeitados, eles moram ali no dia a dia. Agora, ninguém ali reclama do turista. O que reclama é a falta de infraestrutura, do apoio da administração em dar condições que os turistas que ali chegam no bairro também consigam ter uma qualidade de turismo e não atrapalhe a vida deles. Teve aí uma corrida de pedestrianismo maravilhosa, né? Corrida, né? Uma da 4 etapas. Poxa, foi uma
total desorganização, não avisaram os moradores, fecharam aquela avenida de acesso à principal, os moradores tinham que fazer volta, e não é assim que funciona, né? Sim. Os moradores até poderiam, de alguma maneira, ser envolvidos naquela corrida, o turismo também, esse o respeito que existe. Então, eu não acredito que a população do Guarujá não goste de turista. Até nós, culturalmente, acho que estamos preparados, né? Na temporada, antigamente até tinha que se... Hoje, graças a Deus, temos muitos supermercados, mas nós fazíamos até um estoque de mantimento, porque às vezes chegava no supermercado e não tinha mais nada, né? Que precisava. Então, a gente escutava muito isso. Hoje o Guarujá já se desenvolveu a ponto da gente ter nos bairros também um bom serviço, né? E acaba isso tendo um crescimento. Quando você fala da presença do Estado, e já vi você comentando em outras ocasiões, eu também concordo, assino embaixo, né? Porque muitas vezes eu percebo assim, né? Pessoal, a praia tá aí, o rio tá aí, ó, divirtam-se. E ó, não torçam o pé. Por favor, não pisem. Não se afoguem, né? Não se afoguem. Infelizmente aconteceram 4 afogamentos no bagre, né? Não pisem no bagre. De semana. Então, assim, a presença do Estado é essencial para orientação. Para orientar, para educar, para minimizar os impactos que o turismo invariavelmente ocasiona, né? Santana. Edgar, o Aristides falou sobre a hostilidade, né, dos moradores com os visitantes. E uma situação mais preocupante ainda é a hostilidade, até que involuntária, das pessoas que trabalham prestando serviço, né, na linha de frente ali, no restaurante, no comércio aí, que são por falta de qualificação, não é porque não querem tratar mal, até fazem o possível ali, tem um voluntarismo para oferecer um serviço adequado, mas na verdade falta qualificação. Principalmente a gente percebe isso em Santos, temos vários problemas em relação à oferta do serviço, que é uma questão que eu acho que os empresários principalmente têm que se preocupar para melhorar a qualidade do serviço que oferecem, que deixa muito a desejar ainda. Eu fui vítima de um processo desse aí no final do ano passado, comendo num restaurante com mais 2 casais amigos. E aí veio um prato que era basicamente o mesmo que a mesa tinha pedido. E veio um prato a mais, ficou aqui, não é? E o pessoal foi se servindo, era a mesma coisa, não é? O mesmo peixe, todo mundo foi comendo aquele e tal. No final o garçom veio dizer, olha, aquele peixe não era de vocês. Aí nós viramos um pro outro e falamos, pô, Obrigado. Agora não adianta você vir falar, ué. A gente sente lá na cidade, por mais que a gente falou aqui de capacitação, a gente sente que existe um buraco muito grande disso. Inclusive, os empresários reclamam disso, né, da mão de obra qualificada. Às vezes a dificuldade de muitos de vir até que Santos, então voltando, né? Tem Santos, né, a central, mas existe essa dificuldade, existe a dificuldade também ainda dessa capacitação e dessa orientação, que o prejuízo sempre vai ficar para o comerciante, né? Então, esse aspecto ainda existe, esse aspecto é muito forte, a gente sente tanto na parte ali de alimentação, como mesmo em Vicente de Carvalho, eu digo que aí é o turismo, né? É verdade. Nós temos ali, grandes massas, nós temos no Itapema, na nossa avenida de Vicente de Carvalho, nós temos um dos maiores comércios da região, né, e que está sendo deixado de lado também. Eu tenho o hábito de ir por lá, às vezes almoçar, às vezes ficar lá, né? A gente tem o hábito ali da avenida, ali da Santos Dumont, com a Tiago Ferreira, mas que também está sendo deixado de lado. E aquilo pode ser muito explorado, inclusive, para o turismo. Para o turista também ir lá e participar do que existe de lá. Mas nenhum morador está sendo respeitado. O que vai lá, imagina o turista. Então, é essa presença de Estado que eu falo, né? Verdade. Camila, participações aí com a gente, não? E mudando um pouco de assunto, o Uriel pergunta, vocês não acham que a Operação Lava Jato seria apenas para justificar a queda da Dilma? Por que não se combate a corrupção, por exemplo, em alguns estados e contra alguns políticos? Não, eu acho que a Operação Lava Jato não é só para isso, não. Mas, Edgar, eu acho que eu vou na linha do Uriel. Os fatos estão acabando demonstrando que, na verdade, a Operação Lava Jato tinha o objetivo de ferir mortalmente o PT. Porque nós vemos aí, como eu falei no começo do bloco, vários outros políticos, de diversos outros partidos políticos. Os principais apontados não são do PT, são do PMDB e do PP. Aparece até alguns do PSDB. Aquela lista da Odebrecht suprapartidária contempla políticos de todas as matizes. Então, parece que... E agora Mas parece aí a culpa é da Lava Jato ou do Supremo?
por exemplo, qual segurando um pouco a corda. A última notícia que você viu da Operação Lava Jato, quando foi? Faz tempo já. Faz tempo. Mais de mês. Agora, por exemplo, porque você... Não, teve agora por exemplo, uma que foi... Quem pode me explicar, por exemplo? Teve a outra fase, a última agora, que teve depoimento, semana passada. Mas uma grande operação... Não, teve depoimento... A grande operação quem consegue explicar, por exemplo, por que o juiz Sérgio Moro, o processo está com ele não determinou nenhum tipo de ação contra a mulher e a filha do Eduardo Cunha? Isso eu gostaria que alguém me explicasse, bem lembrado. Eu também não entendo. Em tese, os filhos, ou a mulher e a filha do Eduardo Cunha poderiam realmente... Aí eu falo por Uriel... Elas não têm foro privilegiado. Eu acho o seguinte, a partir de agora, nós temos que continuar cobrando o povo que isso continue. Né? Não é porque... eu já falo isso faz tempo aqui. Os não é que, né, porque aconteceu... Os fatos indicam que parece que nós estamos caminhando para uma grande pizza. Não, porque olha, o impeachment está acontecendo... Só, aquela conversa de que, primeiro a gente tira a Dilma, agora vamos atrás do Cunha, as notícias indicam isso não justifica, que já houve um acerto já. Sim. O Supremo, em troca do aumento dos funcionários aí o Supremo, Judiciário, por isso, já está fazendo uma salvaguarda. Aí é o Supremo. Por isso que a grande discussão que a Lava Jato ela termine com a investigação com a Polícia Federal. E depois, não é isso? Pode ser até o julgamento do Supremo, mas por isso que existe essa linha também de que se termine a Lava Jato. É o que falou, não é uma novela sem fim. Está sendo os depoimentos e tal. Mas a gente não pode esquecer de continuar cobrando esse efeito. Se é um efeito dominó, então que seja um efeito dominó. Foi bem lembrado mas pelo, também não pode dizer... Os fatos que vêm à tona para nós, que não são divulgados, indicam justamente mas ela ainda continua. É que a discussão do impeachment está pegando espaço na imprensa. Eles realmente devem ser investigados e punidos. Não, é que a discussão do impeachment... O problema é que eu acho que a operação ficou muito restrita ao PT e a sua órbita. Eu acredito assim. O leque é muito maior, que eu acho que todos têm que ser investigados e punidos. Eu acredito assim, que a discussão do impeachment está tomando muito espaço na imprensa. Antes era só Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Mas existiu uma última operação agora que eu vi semana passada, né? Observei isso, ela continua. O ex-diretor da Petrobras, um dos principais envolvidos. Isso. Prestou Tá lá. depoimento. O que a gente tem que se posicionar é que isso não envolveu mais ainda o Cunha, também um outro depoimento, tá 4 milhões de dólares. Foram... É que o que aconteceu? Essa questão do impeachment, tudo, vamos nós aqui colocar bem. Foi na hora que o Lula teve aquele depoimento que estourou da maneira que foi. A gravação, aí que estourou isso. Mas que depois ela disso nada mais aconteceu, Angélica. Não acontece, como não? O que aconteceu, por exemplo? Tudo bem, não teve em cima de quê? Um fato concreto envolvendo um político. Envolveu-se, olha, posso te falar uma coisa? Outro dia eu estava discutindo isso. Envolveu-se o fato político, mas quem envolveu a Lava Jato no fato político foi o próprio Lula, me desculpe. Estou te falando isso como Eduardo política. Cunha, Aécio Neves, Michel Temer, todos foram citados. Onde houve investigação? Quem trouxe para dentro do Lava? E quem disse para você que não está tendo investigação, que não vai ser o momento certo? O Lula ele podia ter ido lá feito depoimento. Coercitivamente? O Lula poderia ter ido lá, fazer o depoimento, voltar para casa, que a investigação ia continuar. Aquilo tudo mudou de rumo, todos nós sabemos. Por quê? Porque não quis depor, depois foi a polícia obrigando para depor. Angélica, Michel Temer, agora Aécio nada Neves, foi ativado. Eduardo Cunha. Você sabe se isso vai vir? Então vamos cobrar isso. Mas não seguiu adiante. Mas Santana, como não seguiu? Eu acho que não foi encerrado. Nós temos que se posicionar para isso continuar. Acho que há uma enrolação aí estranha. Veja só, eu não estou aqui, eu não estou aqui defendendo o PT. Mas eu acho que essa indignação seletiva é muito preocupante. Inclusive, a minha postura aqui, em todos os lugares que eu vou e que me perguntam, é exatamente a mesma. Já que aconteceu, tem que ir até o fim, claro. Tem que ir até o fim e nós nos posicionarmos como população. Senão vamos nos decepcionar muito com o juiz Sérgio Moro. Não é porque, eu sempre falei que... Ele vai entrar para a história como o caçador do PT. Se a presidente for caçada, eu sempre falo isso, não é porque se a presidente for caçada, está tudo resolvido, está todo mundo absolvido, está tudo pronto. Não, só foi Judas ali na cruz. Só para fechar então, Santana, rapidamente. Só um outro caso que ilustra muito bem que estamos caminhando para uma pizza. O que seria o eleito, o escolhido pelo Michel Temer para ser o ministro da Justiça, deu uma entrevista e falou assim, não, a Lava Jato atingiu direitos individuais, eu vou dar um basta nisso. Foi só ele divulgar isso daí que o Michel Temer falou, poxa, não era para falar.
Entendeu? E aí já foi sacado o A jogo. interpretação tua. Né? Já foi sacado Vamos o jogo. encerrando o painel regional, agradecendo sempre a sua colaboração conosco, agradecendo aqui o nosso professor Aristides, obrigado a Angélica também, ao Santana, sempre com a gente, a Camila, né, acompanhando a sua participação e a produção aqui do painel regional, e nós juntos de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde, reprise às 8 da noite. Obrigado, tchau.